Bora lá, meu povo, situação piora. Derrota para o Palmeiras e alguns resultados na rodada prejudicam a situação do Fortaleza na tabela. Vencer o Sport é mais do que obrigação. Palermo revela principal objetivo. Imprensa questiona apagão e lance do VAR. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. É mais uma semana espaçada, é mais uma longa semana até o próximo jogo do Fortaleza, sábado às 4 da tarde na Arena Castelão contra a equipe do Sport, jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão, que entrou em campo no último sábado, também conhecido como antes de ontem, encarou o Palmeiras no Allianz Parque, até fez um primeiro tempo bem legal, bem interessante, mostrando o poder de reação e um futebol bacana, podia até ter saído vencedor na primeira etapa da partida, mas morreu no intervalo, ninguém sabe o que foi que aconteceu, nem o Palermo soube explicar direito. O certo é que o Fortaleza nem voltou a campo e acabou goleado para a equipe do Palmeiras. 4-1 foi o resultado final. Eu queria saber de vocês qual a sua avaliação nessa derrota do Leão. Houve evolução? Perdeu, mas dá para tirar alguma coisa positiva? O poder de reação é mais importante do que o resultado? Enfim, quero sua opinião, comenta aqui abaixo. E já quero fazer a convocação para sábado, porque, meus amigos, é muito importante a presença do torcedor tricolor. O check-in abre hoje, às 10 da manhã, para conselheiros e proprietários. Meio-dia, os Leão do PC. 2 da tarde, os Leão de Aço. Às 4 da tarde, Leão Fiel, El Lion e Leão do Interior. E às 8 da manhã da terça-feira, o Sócio Garapa para todo tricolor. Serão 5.000 vagas distribuídas entre os setores Superior Central e Inferior Norte, certo? Então, gente, esse jogo de sábado, ele é mais final de campeonato do que foi contra o Vitória. Se contra o Vitória foi muito importante a presença do torcedor e o Leão conseguiu vencer, a gente falava que o resultado contra o Palmeiras não iria interferir na presença de público e também na moral do time para o jogo contra o Sport. Infelizmente, o Leão tomou uma sapecada de 4-1 do Palmeiras. E a gente não conseguiu perguntar para o Palermo se isso ia influenciar negativamente na preparação do elenco. Eu espero que não, tá? Espero que o elenco trabalhe bem essa semana para o jogo importante contra o Sport que venceu em casa a equipe do Corinthians. Vamos já falar sobre isso. Então, é uma final de campeonato. Fortaleza precisa vencer o Sport sábado e a gente precisa estar lá para apoiar o tricolor do PC na Arena Castelão. Então, se você é sócio, aproveite, faça logo o seu check-in, garanta a sua vaga. Se você não é sócio, seja sócio. Ou se você não pode ser sócio, compre seu ingresso. Vamos juntos, tá bom? Empurrar o Fortaleza, porque, cara, a gente precisa ganhar. Vencer o Sport é obrigação. Não tem outro resultado que não seja vitória. É uma sequência de 2 jogos em casa contra o Sport, contra o São Paulo, depois pega o Juventude fora, aí tem uma data FIFA e quando volta já pega o Vasco. Gente, é a sequência da vida do Fortaleza. Fortaleza precisa ganhar o máximo de pontos possíveis nesses 4 jogos. Se puder ganhar os 12, melhor ainda. Mas é certamente a sequência que pode definir o rebaixamento ou não do Fortaleza. Para mim, é agora, certo? Então, cuida, vamos ao jogo sábado, vamos apoiar o Fortaleza. Precisamos muito da energia positiva da nação tricolor. Eu pareço desanimado, galera, mas é porque eu tô bem cansado, tá? Porque esse final de semana foi bem puxado, a gente trabalhou pra caramba, inclusive queria agradecer, não tenho nem o que falar. Eu chego a ficar emocionado pela força que a nossa audiência, nossos patrocinadores e quem acompanha o nosso trabalho nos deu nesse jogo contra o Palmeiras. Estivemos lá no Allianz Parque, equipe completa, narração do Pé de Gelo, Ice, comentários do Berg, professor. Gente, foi
foi incrível. Foi uma experiência incrível. Por mais que o resultado tenha sido ruim, eu acho que enquanto equipe, enquanto projeto, me permitam só abrir esse parênteses aqui no vídeo, eu prometo que já volto para os temas, foi especial, sabe? Eu acho que a gente fez história. A primeira mídia independente do Fortaleza a cobrir um jogo fora de casa, em outro estado, longe, com equipe completa. Estrutura completa, tudo lindo e maravilhoso. Super câmera, coletiva. Cara, foi perfeito. Espero que a gente possa fazer mais vezes isso em outros estados, em outros estádios. E para isso, o apoio de vocês e dos patrocinadores é fundamental. Então se inscreva e compartilhe nosso conteúdo para mais gente assistir. Beleza? Então, é isso. Voltando aqui para o tema do nosso vídeo, gente, vamos dar uma olhada na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, porque a rodada até começou bem, parecia que ia, mas quando o Fortaleza não consegue o seu resultado, a gente já tem que olhar imediatamente para os outros jogos, tá? E vamos a eles. O Vitória perdeu pro Fluminense, melhor resultado possível. Vitória fica ali, né, na 17ª colocação, primeiro clube da zona, com 22 pontos, certo? Botafogo 1, Atlético Mineiro 0 acabou sendo bom, porque o Atlético Mineiro estava com 1 a mais, né? O Botafogo teve um jogador expulso e o Botafogo conseguiu vencer o Atlético Mineiro, mesmo com 1 a menos. O Atlético Mineiro tá ali mal das pernas, ó, na 15ª colocação, mas também tá jogando Sul-Americana. Venceu até o jogo de ida, se eu não me engano, aí das quartas de final, contra o Bolívar, eu acho, né? Então, a gente vê aí o Atlético Mineiro também querendo cair, né? 25 pontos, mas pode mostrar um poder de reação. Não vence aí as 6 ou as 7 rodadas, com 5 derrotas e um empate, ou 2 empates. Então, olho no Galo aí, que é o 15º, tá? Ceará 1, Bahia 1, beleza? A nossa derrota para o Palmeiras. Mirassol 2, Juventude 0. É maravilhoso. Olha o Mirassol, cara. G4. 42 pontos. Impressionante a campanha do Mirassol, né? Impressionante. A campanha do Mirassol só perdeu 3 vezes, gente. Bizarro o Mirassol. 42 pontos. Tudo bem, não alcança Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, mas tá na briga pela fase de grupos da Libertadores. Bizarro o Mirassol, cara. Bizarro demais. Juventude perdeu para eles e ficou ali na 18ª colocação. Ótimo. Porém, tem 2 vitórias a mais que Fortaleza. Se o Leão vence, ainda não consegue passar a Juventude. Isso é muito frustrante, tá? Mas iguala a pontuação, né? Desde que o Juventude perca seu próximo jogo e o Fortaleza ganhe do Sport. Flamengo 1, Vasco 1, resultado surpreendente. Esperava-se que o Flamengo ganhasse, o Vasco empatou e aí o Vasco tomou um pontinho, foi a 24. O problema foi que o Santos, galera, ganhou de São Paulo. E aí ele foi a 26, ele tinha 23. Então o Santos tá se escapando. O Grêmio ganhou do Internacional, foi a 28, também tá se escapando. E aí, meus amigos, vai ficando cada vez mais a situação difícil, né? Sport ganhou do Corinthians, ó. Agora já tá ali na cola do Fortaleza, 4 pontos a menos. Situação piorou. Piorou, complicou. Tá tenso. E a gente vai ter que rezar muito aí pra tudo dar certo. Tá cada dia ficando pior. Fortaleza tem que encaixar uma sequência de vitórias. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Pelo amor de Deus. Tem que ser agora. Precisamos, galera, ganhar do Sport, ganhar do São Paulo, tentar ganhar do Juventude, ir para a data FIFA, treinar bem, voltar a ganhar do Vasco. Tem que tentar fazer 10 a 12 pontos. Fizer menos que isso, cai para a Série B. Não tem como. Tem que ganhar o Sport. Ganhar o Sport é obrigação. Dramática a situação no Fortaleza. Dramática. É acreditar que o Palermo vai resolver a situação junto com o elenco. Fé. É o que sobra pra gente, né, gente? É o que sobra pra gente. Bom, continuando aqui nosso papo. Bom, a mídia fez uma avaliação dizendo o seguinte, que o Fortaleza foi goleado em lembrança do abismo na Série A. E aí eu vou explicar pra vocês do que se trata isso, tá? Segundo a imprensa, o Fortaleza foi amassado pelo Palmeiras em um resultado que escancarou o abismo e o momento de cada uma das equipes. Apesar do time alviverde iniciar o jogo com reservas, era de conhecimento público que o nível do elenco seguiria poderoso, mas a forma como esse resultado se consolidou foi um verdadeiro lembrete da temporada de 25 do Leão. 4-1 nasceu no segundo tempo. Em uma rotação totalmente diferente, a equipe cearense foi atropelada assim que voltou do intervalo e assistiu a goleada surgir com as entradas titulares. Flaco Lopes, Vitor Roque, Felipe Anderson, Andreas Pereira com 2 gols definiram o resultado. É fato que competir seria complicado, mas o que chama a atenção é saber que o Fortaleza conseguiu isso no primeiro tempo. Apesar de cometer pênalti com 5 minutos, manteve uma postura defensiva interessante, foi buscar a igualdade com o Crispim, que participou bem na jogada da partida, e ainda teve uma chance de virar com o Breno Lopes, que parou no goleiro Everton aos 30 minutos. O apagão depois disso é que deve ser estudado pelo técnico argentino Martim Palermo.
Dentro da estratégia, as medidas não surtiram nenhum impacto. Davidson, Rodrigo, Barreiro, Pochettino e Marinho, com a equipe se tornando cada vez mais vulnerável cada nova intervenção do banco. Ou seja, o Palermo não mexeu bem. Quem entrou não ajudou em nada, tá? Pelos últimos 45 minutos, o placar justo poderia ser maior, assim freia a reação iniciada na rodada anterior quando bateu Vitória e abre brecha para a distância da zona de abaixamento crescer, e cresceu, né? Complicado. Venceu o Sport, se torna obrigação do Fortaleza. É obrigação, tem que ganhar, tá? Não existe outro resultado que não seja a vitória sobre o Sport. Sábado, 4 da tarde, vamos ao Castelão. Depois, quinta-feira, 7h30 da noite, Castelão contra São Paulo. Dia 5 da semana que vem, Juventude, 18h30, fora de casa. E aí depois o Vasco, depois da data FIFA, lá para metade do mês de outubro. Beleza, gente? E o Sacha admitiu que o Fortaleza caiu na armadilha do Palmeiras. Aspas pro Sacha. A gente caiu na armadilha deles, a gente sabia o que esperar, mas mesmo assim não conseguimos ser páreo a eles aqui hoje. Admitiu o Sacha que foi titular, voltando de lesão após um tempinho, né? Assumiu a culpa pelo pênalti, tomando um gol em pênalti que ele mesmo fez. Não abre mão da responsabilidade, disse o jogador, cometeu o pênalti sobre o Facundo Torres. E focou na torcida pro próximo jogo. Agora o foco são os 2 jogos em casa. Aproveito para chamar a torcida para não desistir. A gente não desistiu nem um pouquinho. A gente tá vivo, a gente tem 2 jogos. Vai ser super importante a presença da torcida lá. Vamos juntos, vamos reunir forças para conquistar pontos, que é o que a gente mais precisa agora. Finalizou o Lucas Sacha. E o Palermo? Palermo lamentou a goleada para o Palmeiras, mas mirou o Sport. Aspas, é outro campeonato. E aí vamos direto para essa fala, tá? Porque ele disse o seguinte, ó. Agora, tá bom? Vou trazer aí para vocês. Sabemos que o adversário iria nos exigir muito e que as condições de jogar aqui são complicadas. É outro campeonato que disputamos contra os concorrentes diretos. Não se tratava do Palmeiras e sim de rivais nessa mesma briga. Como será na próxima rodada do Sport, é trabalhar e acreditar. Encontrei um grupo comprometido que competiu contra um oponente muito forte, tá? Eu só tenho um questionamento com relação a isso. Não dá só para ganhar os confrontos diretos e achar que vai escapar. Tem que conseguir pontos contra os times da parte de cima da tabela. Desculpa, não é só ganhar os jogos de confronto direto, sendo dentro ou fora, que vai fazer o Fortaleza escapar. Não dá. Tem que pontuar contra os times fora de casa também, independente da posição que esses adversários estejam. Mas é a minha opinião. E o VAR? Roubou, não roubou? Como é que ficou a questão do VAR? Vou trazer aqui para vocês no finalzinho. Prestem atenção, tá bom? Nada. Esse jogou pênalti, tá? E teve contato. Vamos rodar tudo aí, tá? Ele fala que se jogou. Isso, exato. O jogador já plantou, ele já tá dobrando. Vamos lá. Eu quero pelo outro lado. Isso agora. Faz um looping. Ok, a gente vai ter também a... Beleza, Alex, estamos checando. Vai seguindo aí. Pra mim, esse contato tem impacto, tá bom? Ele faz um calço imprudente no jogador. O jogador não tem como apoiar a bola. Deixa eu ver. Pode girar. Concordo. Estamos em zona neutra. Pare em zona neutra, por favor. Pare em zona neutra. Para. Vamos lá, bem. Você vai querer... Recomendo revisão para possível penal, tá? Tem o contato, é o pé que ele ia apoiar, ok? É imprudente e derruba o jogador, ok? Nós vamos limpar o app contigo aí. Só tem um possível impedimento. Aí, volta mais. Ok. Aí, troca limpa, segue. Bola, ok? Ok. Tudo ok, pode voltar ali. Primeiro pela aquela daqui de trás e segundo. Ok, bicho. Vou soltar pra ti, o app tá limpo, tá? Essa daqui. Perfeito. Isso é muito ruim pra... Ok, tá. Pela 2. Teve toque. Ok. Vou retornar com o tiro penal, tá? Sem cartão. Ok. Toque é claro. Ok. Valeu. E aí o pênalti marcado, né? De fato, o juiz disse que não foi, né? Que o jogador se jogou, mas o VAR enxergou o toque. De fato, houve mesmo toque, não tem como nem dizer que foi roubo, né? Não foi roubo, tá? E é isso. Qual a sua avaliação sobre isso? Comente aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. O videozinho, curtiu, deixa o like, deixa o hype, compartilha, comenta aqui abaixo. Pelo amor de Deus, façamos esse vídeo render. Precisamos muito da sua ajuda nessa semana. Foco no esporte. Vamos pra cima, vamos se juntar, vamos se unir, temos que ganhar essa sequência agora, galera. Temos que vencer tudo. Esporte, São Paulo, Juventude. Live mais tarde, cola com a gente. Valeu, falou e tamo junto.